uma ferramenta super funcional que revolucionou o cenário dos water sports, o hidrofoil. Quase que Dom Pedro II estava andando de hidrofoil e tu não sabia, de tão antigo que é a parada. A gente foi estudar a história e encontramos os primeiros relatos de hidrofoil lá em 1869, galera. E é mais ou menos de uns 10 anos para cá que essa ferramenta chegou mesmo para o nosso mercado e começou a ganhar força, começou a se popularizar, né? É isso mesmo, ele começou a ficar conhecido de uns 10 anos para cá. E aí as marcas, as empresas da indústria do kitesurf e aí futuramente do wingfoil começaram essa produção e a coisa ficou popular e chegou aí ao nosso mercado. Aliás, tomou conta do mercado mesmo, porque expandiu para diversos outros water sports. Hoje você tem surf foil, stand-up foil, kite foil, wing foil, barcos com hidrofoil, ou seja, uma verdadeira revolução, como a gente já disse, nesse cenário aí. Um novo universo destravado, literalmente. Agora, aquele papo reto, galera, se você já entendeu a pauta, se interessou, curtiu o assunto que a gente vai trazer aqui, pô, faz esse mínimo esforço aí, é muito fácil, mano. Chega aqui no botão, inscreva-se e soma pro canal da LKB Esportes, deixa o seu joinha, seu comentário aqui, pô, curti, vocês são pá, vocês são pum, vocês são tal, entendeu? Deixa mesmo, porque isso ajuda a gente aqui na plataforma, na ferramenta YouTube, a crescer e a produzir mais conteúdo para vocês dessa maneira, trazendo aqui um universo super legal aí dos esportes outdoor. Fechou? Então se liga, vamos pro que interessa, a história do hidrofoil. LKB, viva out e fique on! A maioria de vocês que está chegando por aqui já sabem do que se trata, o que é um hidrofoil, né? Mas vamos fazer um resumão, dar uma ilustrada só para não ficarem dúvidas, fechou? O hidrofoil de hoje é aquele aviãozinho que vemos debaixo das pranchas de kite, wing, wake, sup, de catamarã, de barco, etc, 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 né? E que quando se movimentam, começam a voar, entre aspas, debaixo d'água. E nesse voar debaixo d'água, literalmente diminui a resistência, o atrito ali do contato com a água, o que faz romper limites. Literalmente, o que a gente já falou para vocês, abre um novo universo. E não é mágica não, viu, galera? Tipo, mágica de levitação, assim, aladinho, tapete voador. Não, nada disso. É pura lei da física hidrodinâmica, né? O aviãozinho voa na aerodinâmica, certo? Então, o hidrofoil, que é aquele aviãozinho lá debaixo das pranchas, hidrodinâmica. E hoje o negócio tá bom, viu? Evoluiu muito. Performance, velocidade, curving, altas manobras, a parada tá a outro nível. Mas nem sempre foi desse jeito. Então, vamos voltar no tempo aqui, lá no túnel, para mostrar para vocês aonde começou a história do hidrofoil. A primeira evidência, inclusive com uma patente britânica, foi em 1869, ao parisiense, vou ler aqui, ó, minha cola, Emmanuel Denis Farcot, num barco a remo. Se liga aí nessa imagem, a imagem é tipo meio rupestre, né? Parece um desenho rupestre nas cavernas, assim, tá ligado? Mas era essa daí a primeira imagem, registro que a gente tem de um hidrofoil num barco a remo, galera. Mas esse aí, galera, a gente nunca soube, não temos relatos, registros de que saiu do projeto, saiu do papel e foi para dentro d'água para ver se funcionava. Mas aí em 1898, um engenheiro italiano chamado Enrico Furlani, cara doidão, meu irmão, o cara desenhava os dirigíveis, helicópteros, quando a parada ainda nem existia. Esse cara aí foi quem meteu o pé na porta e veio trazer para fora do papel um projeto de hidrofoil. Parecia mais um barco em cima de umas escadas, mas funcionava. À medida que o barco andava, o casco se elevava, saía da água. Mano, se liga, com um motorzinho de 60 HP, o bicho botou essa invenção lá em 1898, hein? Botou essa invenção para andar a 68 km por hora no Lago Maggiore, nos Alpes. E para esse projeto aí, o Henrique conseguiu a patente nos Estados Unidos e a patente britânica, hein? Alô? Alô? Quem é que tá falando aí? Ha! O negócio é o seguinte, foi em 1918 que chegou ninguém mais, ninguém menos do que um cara chamado Alexander Graham Bell. Entenderam o alô agora? É, mano, o maluco inventou o telefone, pô. Pois é, ele mesmo, junto com um cara chamado Casey Baldwin,
que chegaram lá em 1918 e botaram um projeto chamado HD4. A parada pesava 5 toneladas. Sente o peso aí, mano? Aqui, ó, 5 toneladas. E para botar esse monstro para andar, nada mais, nada menos do que 2 motores de 350 HP cada um. Lá em 1918, hein? Se liga, os caras botaram para andar, funcionou e chegaram a 114 km por hora. E chegou aqui ao nosso conhecimento que foi em 1938 que os americanos Argyroth e Bill Cole colocaram o primeiro veleiro com o hidrofóil para andar dentro d'água. E aí a coisa vai evoluindo até o ponto de que a Marinha Americana entrou na história em 1955, ajudando a financiar parte da construção do veleiro Gordon Banks Monitor, que performou muito bem, chegando a 40 nós, velocidade ali, ó, quase 80 km por hora. Na vela. E aí, meus amigos e amigas, a coisa não parou mais. A galera gostou da brincadeira e a ascensão, o crescimento foi geométrico. Se liga. Vamos trazer para vocês alguns feitos aqui para ilustrar um pouco essa timeline, o progresso na linha do tempo, fechou? Em 1970, o primeiro veleiro cruzeiro chamado David Capers Willwall cruzou o sul do Pacífico velejando mais de 20 mil milhas. Veleiro com hidrofóil, 20 mil milhas. E nos anos 90, começaram a aparecer os trimarãs. 3 cascos, tá ligado? 3 cascos, trimarã, 3 cascos, equipados com o hidrofóil pro velejo. E claro que a brisa, a viagem da galera sempre foi quebrar limite, né? Romper limite. O negócio é, mano, vamos atingir a velocidade da luz. Então, essa sempre foi a onda da galera, né? E aí começam as corridas pelas quebras de recordes, principalmente da velocidade. Em 2009, já bem mais recente, né? Um trifoiler chamado Le Hydrofer, um gigante, chegou a 95 km por hora aí durante 500 metros, estabelecendo um recorde mundial. Mas se liga, o recorde durou 3 anos apenas, porque depois, em 2012, chegou o Sail Rocket 2 voando, literalmente voando. Se liga nessas imagens aí, ó. O Sail Rocket chegou nos 121 km por hora durante um deslocamento de 500 metros. Se liga nessa pressão, galera. E aí, um dos outros pontos divisores de água aí onde a coisa ficou, meu Blaster Mega Giga Ultra, foi em 2013. Sabe por quê? O foil invade e chega na famosa America's Cup, com o time Oracle USA Team ganhando do time Emirates New Zealand nos barcos de 72 pés. Irmão, 72 pés de barco equipados com foil dentro da America's Cup 2013. Isso aí foi um divisor de águas na cena dessa ferramenta, no universo dos water sports, inclusive. E daí pra frente, ó, esquece, meus amigos e amigas, o hidrofoil literalmente ganhou o mundo. Tanto que a partir de 2019 até os dias atuais, estamos na 5ª temporada, foi criada a Liga Sail GP, Sail Grand Prix, isso mesmo. Tá ligado, né? A gente tem mostrado para vocês. Se você ainda não viu, ó, assiste esse vídeo aqui contando a história do Sail GP. E a gente tem inclusive um time brasileiro, Mubadala Brasil Sail GP Team, comandado por ninguém mais, ninguém menos do que Martini Grael e vários outros atletas aí da nossa vela olímpica que estão lá dentro, Marco Grael, Matheus Isaac, que estão lá dentro fazendo a parada acontecer. Então, se você não conhece o Sail GP, vá conhecer. Mas enfim, 5ª temporada, ganhando o mundo, os barcos F50 gigantescos equipados com o hidrofoil. Mas aí agora vamos trazer um pouquinho mais para o universo das pranchas recreativas, né? Mas e os esportes da prancha? A gente tem vários, né? O kitesurf, o wind, o surf, o stand-up paddle. Então vamos trazer o mundo do hidrofoil, a conexão, aonde que foi que aconteceu, ó, com as pranchas recreativas. O crescimento dentro desse universo foi bem acelerado, mas antes da gente chegar lá na frente, onde nós estamos agora, vamos olhar só um pouquinho para trás. Em 1970, um cara chamado Walter Woodward desenvolveu esquis.
tá ligado? Esqui aquático? Exato, ele desenvolveu esquis com hidrofóil embaixo pro cara, mano, esquiar voando. Em 73, Mike Murphy e Bud Host inventaram uma prancha hidrofóil para você esquiar na água de joelho. Então o cara ia ajoelhado em cima da prancha esquiando na água. E um outro registro bem legal também foi em 1979, onde o primeiro alemão Jupp Niederpelt inventou o primeiro hidrofóil para um equipo de windsurf. Se liga na doideira, no trambolho, que era esse equipamento de hidrofóil aí pro wind. O cara botou na água e funcionou, hein? Se liga, o registro tá aí, ó, bem aí. E aí, até que em 84, o cara chamado Bob Woolley criou a primeira board chair com hidrofóil e teve até saída comercial. Tipo, vendeu mesmo, lançou no mercado, vendeu a parada. E uma galera praticando. Se liga, a gente trouxe aí a galera. Você praticaria o hidrofóil board chair, mano? Será que o bagulho deve ser bagulho de preguiçoso, né, velho? Board chair. E aí, nós vamos chegando perto do grande boom, da grande revolução do hidrofóil no universo das pranchas recreativas, né? Da board foil. E no final dos anos 90, a gente tem registros de ninguém mais, ninguém menos do que o big surfer norte-americano Laird Hamilton colocando hidrofóios nas suas pranchas de surf. O bicho pegava os foil, colocava, copava, adaptava nas pranchas de surf para poder surfar, aproveitar e tirar a máxima performance daquelas ondas mais gordas, aquelas ondas mais lentas, saca? Com menos energia. E aí, atenção, 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 atenção! Virada de chave. 1999. Um cara diretamente lá de Maui, chamado Mango Carafino, cara. O cara era o Mango Carafino. Tá aí o Mango Carafino até hoje, meu. Marinheiro, hein? Morador lá de Maui, Hawaii. Esse cara começou a fabricar pranchas de hidrofóil para o kitesurf e colocou elas no mercado. Começou a vender, a comercializar as pranchas de kitesurf que ele desenvolvia. E aí, meu, a galera não colocou muita fé no cara não, velho. Mas ele continuou na labuta, continuou acreditando, porque ele entendia a capacidade, acreditava no potencial daquela ferramenta. E aí esse cara levou o hidrofóil e a prancha de kite com foil lá para Fréjus, na França, e colocou no pé da equipe francesa para os caras treinarem. Pronto. Começaram a treinar, começaram a desenvolver eventos e campeonatos de race hidrofóil, e aí a coisa cresceu e não parou mais, né? Então os franceses aí também sempre muito conectados com a chegada das novidades dentro do nosso universo, dentro do cenário do kitesurf. Com a popularidade ainda sendo um pouco questionada e tal, o hidrofóil foi ganhando seu espaço dentro desse universo das hidrofoil boards. Até que... Tadã! 2016, Kai Lenny, ele mesmo, o nosso maior waterman da atualidade, apareceu com uma prancha de stand-up paddle nos pés, com foil, surfando e remando as ondas lá no pico dele, no Hawaii. Aí, galera, esquece. Kai Lenny, prancha, hidrofóil no pé, pronto, tava dada a liga e o boom pro mundo inteiro. E esse é o fato, com essa aparição aí do hidrofóil no pé do Kai Lenny, na temporada, em 2016, hein? Na temporada seguinte, todas as marcas da indústria, as grandes, as maiores marcas, já estavam com as pranchas e com o set de foil dentro do seu line-up para serem comercializados. Então aí eles bateram o olho no Big Waterman Kai Lenny, começaram a desenvolver os equipamentos e jogaram para dentro do mercado. Alguns equipos aí focados mais para lazer e diversão mesmo, para quem quer explorar esse lado do velejo, outros já focados também na performance. E aí você tem aí os exemplos, as primeiras pranchas, muita gente viu isso acontecer, Nash, Duotone, Cabrinha, todo mundo on na cena do hidrofóil. E vocês já sabem, a coisa cresceu de tal maneira que a IKA, International Kiteboarding Association, colocou lá em 2017 o programa para World Sailing de uma classe chamada Fórmula Kite, que viria a ser a classe olímpica do kitesurf.
Então, dentro da Fórmula Kite, os atletas utilizam a prancha e o set de hidrofoil. O grande resultado chegou o ano passado, todo mundo acompanhou aqui na LKB Esportes, não era nem na Globo, nem na Cazé TV não, nem, mano. Era aqui na LKB Esportes, mano. A galera acompanhou Paris 2024, tivemos representante olímpico brasileiro lá, nosso maranhense, Bruno Lobo, que foi lá e brigou dentro da classe olímpica chamada Fórmula Kite. Foi até esse patamar aí que chegou o hidrofoil. E além da Fórmula Kite, galera, outras classes também levaram o foil para dentro das Olimpíadas. Então a gente tem a Fórmula Kite, mas a gente também tem a IK Foil e o Nacra 17, que são equipados com set de foil. É isso, galera. Deu para entender muito bem aí, a gente trouxe para vocês essa timeline de onde nasceu e onde chegou o hidrofoil como ferramenta até hoje, né? Basicamente, ele abriu um mundo, um universo de possibilidades, porque você consegue trabalhar em diferentes condições, em diferentes situações, quando a gente está falando de ferramenta, né? Do uso do hidrofoil como uma ferramenta. Aumenta muito o leque de possibilidades dentro do universo dos water sports. E fica a dica, hein? Se você ainda não conheceu, não começou no universo do hidrofoil, pô, começa, são vários esportes que você pode buscar. Tem o kitesurf, tem o wing foil, e tem o wake foil, tem o surf foil, tem o stand-up paddle foil, dentre vários outros, as embarcações que estão por aí, ou seja, sem desculpas para entender a potência dessa ferramenta. Fechou? E claro, a gente sempre indica e reforça para vocês buscarem escolas e profissionais qualificados, homologados, para poder aprender com segurança e garantir sua diversão, né? Chegamos no final, essa foi a história do hidrofoil para vocês aqui na LKB Esportes, mais um vídeo trazendo conteúdo e informação. E pô, se tu chegou até aqui, meu irmão, tu chegou até aqui e não se inscreveu ainda no nosso canal, não deixou seu joinha, não deixou aqui nos comentários, outras informações, coisas que você viveu, conheceu dentro da sua caminhada no foil, ou curiosidades, dúvidas que você tem, deixa aí, se inscreve no canal, deixa o joinha, ajuda os brother, né? Ajuda os brother, isso daí é muito importante aqui dentro para fazer a coisa acontecer, fechou? É isso, até o próximo vídeo e já sabem, LKB Esportes, viva out e fique on!